Aqui, ouvindo aqui a Nova Liberdade. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Caio Flávio, urologista aqui na cidade de Catalão. Dr. Caio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Nova Liberdade. Meu muito bom dia. Bom dia, Roberto, Ricardo, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui novamente. Um assunto muito importante, né, Ricardo Pérez? E um assunto também que alguns homens têm medo de fazer, que é a vasectomia. E já no pontapé inicial aqui da nossa abertura, da nossa entrevista, vasectomia é a coisa mais simples que existe um homem fazer. Tem homem que fica com vergonha. Eu vou falar o palavreado que os homens falam. Tem homem que tem medo de brochar, tem homem que tem medo de doer, e não precisa ter medo. E eu não tenho vergonha de falar. Eu fiz vasectomia na última sexta-feira com esse profissional aqui, ó, Dr. Caio Flávio, grande profissional. Digo para todos os homens que têm medo, não precisa ter medo, não dói. Sabe o que dói? É uma picadinha de agulha de cada lado. Então não dói. Pode fazer sem medo. Ah, vai brochar? Não, não existe isso. Não tem como. Então, mais uma vez, doutor Caio Flávio, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, senhor, as enfermeiras que trabalham com o senhor, a todas as enfermeiras ali do Hospital Nasser Fayad. São todos profissionais. Mais uma vez, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Eu que agradeço, Roberto, a confiança. E esse depoimento seu é muito importante. Estava até falando aqui antes com o Ricardo. Nós ainda estamos numa pandemia, né? Mas paramos o atendimento público do planejamento familiar masculino, da vasectomia. Retornamos depois de pouco tempo, mas a procura diminuiu muito, Ricardo. Então, os homens não estão indo ao ambulatório. Então, é bom saber que desde 2018, outubro de 2018, na gestão do atual prefeito, iniciou-se o ambulatório e o serviço de planejamento familiar masculino no Centro Integrado da Mulher, ao lado materno, porque lá também é feito o planejamento feminino. Então, em conjunto. Então, todos os homens que têm interesse em realizar a vasectomia, gratuitamente, eles podem ser atendidos lá, né, Roberto? Sim. São operados no Hospital Nasser Fayad, uma cirurgia ambulatorial, e a gente pode tirar algumas dúvidas, como você já adiantou, e quebrar alguns tabus que realmente ainda acontecem. Roberto, vamos entrar num assunto também muito interessante, que é muito importante também. A gente sabe que quando a gente toca nesse assunto, muitas perguntas aparecem, e a gente dá total razão ao homem que tem essa curiosidade, também a esposa, a mulher, né? Que é a questão da próstata. Nós tivemos o Novembro Azul, que é um período onde as pessoas são alertadas, os homens são alertados da questão do câncer de próstata, dos perigos e também da prevenção e tudo mais. Aí, doutor, sobre o câncer de próstata, ainda existe um grande tabu sobre os exames que são feitos? Existem, Ricardo. Da mesma forma que a vasectomia, né? Por quê? É uma questão cultural nossa, né? Do país, mas isso tem diminuído bastante por essas campanhas, por iniciativas da mídia, da rádio, TV, da internet, e felizmente isso tem diminuído, né? Há necessidade de fazer o PSA, há necessidade de fazer o exame local, que é o toque, um exame muito rápido, simples, indolor, e que não vai mudar em nada, né? A masculinidade, a personalidade e a ação daquele indivíduo que está sendo examinado. Então, felizmente tem diminuído, ainda existe, né? Da mesma forma que na vasectomia. Como o Roberto falou, por brincadeira, por cultura. Então, há uma associação de vasectomia com engordar, impotência, mudar a ejaculação. Isso não existe. Castrar, na verdade, não é uma castração, obviamente. Nós, urologistas, fazemos a castração, seja por um câncer de testículo, um câncer de próstata avançado, em que o melhor tratamento ainda é o bloqueio hormonal, você tem que castrar o indivíduo, ou um testículo torcido, né? Você faz uma castração unilateral. Então isso existe, mas vasectomia não. O que é a vasectomia? A gente faz hoje uma anestesia e uma incisão mais alta possível no escroto, na bolsa testicular, saindo da topografia do testículo, no intuito de tracionar apenas o canalzinho deferente, que comparativamente seria a trompa da mulher. Ele é mais fino. Então a gente traciona só o canal, tira um pedacinho, cauteriza, amarra e encerra-se o procedimento de forma muito simples e rápida. Então não há essa possibilidade, porque a gente não mexe no testículo, no pênis, o indivíduo ejacula da mesma forma. O que acontece é que o espermatozoide não vai passar mais para se encontrar com o sêmen
lá na vesícula seminal. Então o indivíduo ejacula o sêmen, mas sem espermatozoide. Basicamente é isso. Aqui até chegou uma pergunta, Roberto Silva, muito bom dia, meu nome é Márcio. Depois da vasectomia, o homem para de ejacular? Não para de ejacular, como eu disse. Não. Porque o que é a ejaculação? É a emissão do esperma, do sêmen. A maioria do sêmen, a grande parte dele é produzida na vesícula seminal, até mais de 80%, e na próstata. O espermatozoide, ele contribui com menos de 5% do volume seminal, porque ele é microscópico. Então, o espermatozoide sai do testículo e vai encontrar com o sêmen lá na vesícula seminal, e na ejaculação sai junto. Quando você faz a vasectomia e você liga esse canalzinho, o espermatozoide chega lá onde ele tinha passagem e para. Ele vai morrer ali, porque não tem como ele seguir. Então o indivíduo vai ejacular da mesma forma, no mesmo volume, só que sem espermatozoide. Só essa diferença. Roberto Silva, muito bom dia. Meu nome é Pedro. Eu sou aqui da cidade de Campo Alegre de Goiás. Eu tenho 3 filhos e tenho 48 anos de idade. Eu posso fazer vasectomia? Pode fazer a vasectomia. Até que idade, doutor, pode fazer? Não tem idade limite superior. O que existe na lei hoje é indivíduos que têm apenas, casais que têm apenas um filho, a lei diz que o casal tem que ter mais de 25 anos. Se o homem vai fazer a vasectomia, se a mulher vai fazer a laqueadura. Se tem 2 filhos ou mais, a partir de 21 anos de idade, né? Então, o indivíduo com um filho, 25 anos, ele pode fazer a vasectomia. Com 3, com certeza. Mas eu sempre oriento, Roberto, eu te falei, que o mais importante na vasectomia, tudo isso que a gente discutiu são mitos que a gente vai desfazendo. Mas o mais importante é a decisão do casal, mas principalmente do homem. Por quê? A mulher, ela tem uma vida reprodutiva programada desde que ela nasce. O óvulo já nasce com ela pré-formado, o pré-ócito, e ela sabe que ela tem um período de fertilidade que vai se extinguir no climatério, na menopausa, quando ela não ovula mais. O homem, em tese, ele é fértil a vida toda. Hoje a gente sabe que também com a idade a fertilidade diminui, obviamente, né? Doenças, comorbidades, mas teoricamente ele pode ser pai até 70, 80 anos naturalmente. Então, quando o homem faz a vasectomia, ele abre mão dessa possibilidade. Então, o mais importante na vasectomia é a decisão do casal, mas principalmente do homem, de que ele esteja ciente que está fazendo um método definitivo. Só para completar aqui, Ricardo, até a pergunta do Pedro de Campo Alegre, segundo ele quer fazer a cirurgia. Roberto, se você fez a cirurgia, quanto tempo de duração? Cirurgia? Fala aí, Roberto. 20 minutos, 23 minutos. Máximo, 20 minutos. O pós tranquilo? Tranquilo. Obviamente, qualquer procedimento, Ricardo, não é isento de complicação. A gente sempre fala que em medicina, não existe, como na vida, não existe 0, 100. Não tem como falar, é 100% tranquilo. Não, 99% tranquilo. Pode ter algum caso mais difícil? Pode. O indivíduo tem um cordão mais curto, tem que anestesiar mais, né? A cirurgia é um pouquinho mais demorada. São casos de exceção. Mas na grande maioria das vezes o procedimento é rápido, simples, praticamente indolor, como se fosse um tratamento de dente. É mais tranquilo que extrair um siso, com certeza. Então, você tem que anestesiar. Então, tem que anestesiar, a gente espera a anestesia, realmente o indivíduo não sentir nada, depois a gente tira um pedacinho e cauteriza. O que eu te falei aqui ontem, Ricardo Pérez? Eu sou muito mais fazer uma vasectomia do que extrair um dente. Eu também, né? Eu não tenho dúvida disso, não. Bem tranquilo. Certo. Chega outra pergunta para a gente aqui, eu não quero se identificar, a gente respeita os ouvintes, claro, com certeza, né? Porque os ouvintes realmente, quem faz o programa acontecer são os nossos ouvintes. A pergunta é a seguinte: existe uma associação, doutor, da próstata com, por exemplo, a hemorroida, tanto externa como interna? Pode ser um sinal de que a próstata não está bem ou vice-versa? Pergunta interessante, Ricardo. Eu até já gravei um videozinho muito curto sobre isso. Há uma confusão danada entre proctologia e urologia. Então, muitos pacientes com queixas da próstata, da urina, procuram o proctologista. Nós temos aqui o Dr. Kleber Maia, que é um excelente profissional, e muitos pacientes com queixa proctológica procuram o urologista. Não tem nada a ver. Então, o que é hemorroida? É dilatação da veia ao redor do ânus. São varizes. Da mesma forma que você pode ter varizes nas pernas, no testículo, que é a varicocele, relacionada à infertilidade. Então, essas veias podem dilatar, pode doer, pode sangrar,
pode ter um carocinho, pode ser interna, pode ser de alto grau externa, às vezes cirúrgico o tratamento, não tem nada a ver com a próstata. A gente faz o exame local, o toque, porque a próstata ela está logo acima do reto. E através do toque você consegue avaliar a consistência dessa glândula, se tem algum nódulo ou não, só isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, doutor, vai chegando as perguntas. Roberto, caso seja feita a reversão da vasectomia, o homem pode ter dificuldade em engravidar? Bom, essa pergunta é muito importante porque tanto a vasectomia quanto a laqueadura é potencialmente reversível, mas é uma cirurgia esterilizadora definitiva. Por quê? Não há garantia nenhuma que uma tentativa de reversão vai ter sucesso. E principalmente com muitos anos de procedimento. Por quê? Mesmo que a cirurgia tenha um resultado muito bom, com o passar do tempo, o organismo do homem ele vai produzindo mais anticorpos contra os próprios espermatozoides. Então, pode ser permeável, mas não ter quantidade suficiente. Então, não se deve fazer com essa possibilidade. Agora, pode-se tentar reversão, sim, pode-se tentar fertilização, mas se o indivíduo já tem dúvida de início, talvez não seja recomendável ele fazer a vasectomia. Roberto Silva, muito boa tarde. Pergunta ao doutor Caio Flávio, se para fazer o exame PSA, deve aguardar dieta para a coleta? Bom, é orientado 3 dias antes de coletar o PSA, evitar para quem anda, né? Moto, bicicleta, cavalo, relação, ejaculação, o próprio exame da próstata. A gente sabe que isso altera muito pouco e não altera o suficiente para mudar o diagnóstico e conduta, mas é recomendável, os laboratórios recomendam. Então, 72 horas, moto, bicicleta, cavalo, ejaculação, relação deve se evitar, só isso. Roberto, muito bom dia, já estamos aqui, chegou a mensagem aqui, bom dia, agora já é boa tarde. Como que eu faço para mim fazer a minha vasectomia pelo SUS? Bom, vai procurar. Eu fiz pelo SUS. Isso, vai procurar o Serviço de Planejamento Familiar Masculino, lá no materno infantil, no SIM, ao lado do materno, existe uma secretária dedicada a esse serviço, lá tem o psicólogo, assistente social, tem o atendimento urológico que eu faço. Esse paciente vai ser atendido e ser orientado de qual é o fluxo que ele deve seguir para fazer o procedimento. Ele faz todo o procedimento gratuito, desde as consultas, exames laboratoriais, marcação no Hospital Nasser Fayad, cirurgia e pós-operatório. Doutor, quais os principais fatores que levam à impotência sexual? Bom, Ricardo, no paciente jovem, a principal causa é psicogênica, estresse, ansiedade de desempenho, né? Ansiedade de desempenho com aquela parceira específica, isso tem muita relação com a impotência. A gente sabe que mais de 50% dos homens, depois dos 40 anos, tem alguma piora, em algum grau. Existem casos que são orgânicos mesmo. Quais são as principais doenças? Diabetes, que é uma doença de vasos, hipertensão mal controlada, doenças neurológicas, drogas lícitas e ilícitas, todas elas, né? O álcool, o cigarro, todas as drogas, alguns medicamentos, a idade com certeza, né? O indivíduo de mais idade, ele não tem o mesmo desempenho na atividade sexual, mas também não tem o mesmo desempenho para correr, para jogar bola e etc. Isso é natural, né? Então existe um leque de possibilidades, mas sabendo que os fatores psicogênicos são muito importantes. A gente sempre coloca a questão sexual, a relação, a ereção, e compara para o paciente como um barco à vela, em que você tem o vento, você tem a vela e tem o barco. O barco seria a estrutura orgânica, doenças ou não, né? A vela seria o psicológico, a mente, a ansiedade, e a vela seria o estímulo. O vento seria o estímulo, a parceira. Então, se você tem algum problema nesses 3 fatores, o barco não anda. Então, não é simplesmente uma causa, né? É uma série de situações que devem ser abordadas. Roberto Silva, muito boa tarde. Eu sou o Eurípides, morador aqui da cidade de Tupaciguara. Quanto tempo é preciso ficar sem transar após a vasectomia? Excelente pergunta. Se não tiver nenhum desconforto mais importante, a partir de 7 dias, igual pode estou ter zerado, 7 dias, uma semana, pode ter relação, ejaculação sem problema. Mas uma orientação importante, hein, Roberto? Manter o método que estava usando. Se tem uma parceira fixa que usa anticoncepcional, continua. DIU, continua. Preservativo, continua. Por quê?
há uma necessidade de no mínimo 60 dias ou mais de 20, 25 ejaculações para limpar os espermatozoides que já passaram, que estão depositados na vesícula seminal. E nesse período, obviamente, que engravida. Já tive casos, tá? Não foi só um, que o indivíduo simplesmente fez a vasectomia, a parceira já não estava tomando remédio, estava na loteria. Quando ele chegou para trazer o espermograma estava zerado e um beta HCG positivo. Por quê? Engravidou nesse período. Então, obviamente, que você não libera antes que esteja zerado. Se tiver 11 espermatozoides mortos, não libera. Outra questão muito importante que o paciente pergunta é se o método é 100%. Voltando, 100% não existe. É o método mais seguro que laqueadura, preservativo, anticoncepcional, que tudo. 100%? Não. Já tive caso que reverteu até depois de 10 anos. Como que isso é possível? É possível. Forma-se um granuloma entre os dois cotos e aquilo ali é repermeabilizado. Se a parceira tiver muito fértil, às vezes consegue engravidar com pequena quantidade de espermatozoides. Mais uma pergunta aqui, Roberto, qual o procedimento antes da cirurgia de vasectomia? É o Carlos, lá da cidade de Caldas Novas. Roberto, basicamente nenhum, né? A gente solicita alguns exames, porque a gente aproveita aquele momento para ver a saúde do homem. Sorologia, PSA para homens acima de 40, 45 anos, lipidograma, nada além disso, anestesia local. O que leva, Roberto, o que levar em consideração antes de optar pela cirurgia? Principal é a decisão, né? Do casal, né? Do casal e em especial do homem. Ele nunca deve fazer sem ter a convicção própria, mas lógico que é do casal, né? Tem que ter um entendimento. Tanto que numa parceria fixa os dois assinam o consentimento. Mesmo a gente orientando tudo, Roberto, Ricardo, o paciente ele tem um consentimento que é obrigatório, legal, depois de assinado aguarda 60 dias, que é o tempo de arrependimento, tanto para a laqueadura quanto para a vasectomia, mas mesmo assim, pelo menos 6 a 10% arrependem. E o que é o arrependimento? É um segundo relacionamento, geralmente com a parceira mais nova, que, mesmo que o homem não queira, muitas vezes ele não quer, mas essa pessoa quer, às vezes ela não tem filho, às vezes tem um filho, mas não tem com aquele parceiro, e isso gera um grande problema. Então, isso pode acontecer? Obviamente que sim, mas o homem tem que estar ciente, e às vezes ele não vai conseguir fazer a reversão. Primeiro, nenhum convênio autoriza nem reversão nem fertilização, são procedimentos caros, né? A reversão, apesar de mais simples que a fertilização, porque atua só no homem, é uma cirurgia demorada, cara e com resultado a depender de vários fatores. Se parte para a fertilização, você tem que envolver uma mulher, né, que muitas vezes não tem problema nenhum, jovem às vezes, com indução hormonal, com alterações várias e com procedimento caro que também não é seguro, né? Nenhuma fertilização é mais eficiente que um método natural. Então, fazer com essa possibilidade, existe outra possibilidade também. O indivíduo que tem condição, ele vai e congela o sêmen num banco de sêmen e deixa lá. Se precisar, vai para fertilização, para não ter que coletar dele, né? Mas vai ter que fazer fertilização do mesmo jeito e vai ter que envolver a parceira, e isso tem custo e é caro, né? Então, é uma visão minha, eu sempre oriento, tem dúvida? Não faça, arruma outro método. Isso. É mais simples que o da mulher? Nem compara. Mulher ou é um corte como se fosse de uma cesárea com pós-operatório idêntico, ou mesmo sendo por vídeo com internação, anestesia geral, etc. Então, o pós-operatório, as possíveis alterações até no corpo da mulher decorrentes da laqueadura nem se compara. Porém, o homem tem que ter tranquilidade. Não faça um procedimento que tem que ser com a mente de ser definitivo, com dúvidas e com essa possibilidade em aberto, vai ter problema. Roberto, muito boa tarde, eu sou o Marcelo, morador da cidade de Araguari, acompanhando vocês através do Facebook da Nova. Pergunta aí o doutor, o que acontece com os espermatozoides? Eu não entendi. Tá, essa dúvida é muito comum. Até antes da pandemia, a gente dava uma palestra mensal, toda última sexta às 18 horas lá no materno, por enquanto suspensa, e tirava todas essas dúvidas. Hoje a gente gravou um vídeo bem rápido para passar para o paciente e para a parceira. O espermatozoide, ele continua sendo produzido da mesma forma. Eu te pergunto, Roberto, dos seus espermatozoides até hoje, quantos sobreviveram? Quantos? Estou te perguntando. Vários. Sobreviveram? Estão vivos? Não. Quantos espermatozoides? Não. Quantos? O seu? 1. E o seu? 4. E o meu? 2. E os outros?
que aconteceu com eles? Não sei, velho. Morreram todos. Morreram todos, Roberto. Então, vai continuar morrendo da mesma forma. Onde? Bom, se o espermatozoide é ejaculado no sêmen, ele vai morrer em qualquer lugar, no genital feminino, a partir do momento que ele não fecunda. E se ele não for ejaculado ainda, ele vai morrer no corpo da gente, seja no próprio epidídimo, que está do lado do testículo, na vesícula seminal, no testículo, ele tem uma vida. O espermatozoide é uma célula, como a célula da derme, da pele. Mas, né? por exemplo, ele é fabricado somente no ato sexual, quando você estimula, não. Não, o fabricado o tempo espermatozoide, todo. diferente da mulher, o óvulo, que ele está pré-formado e a cada ciclo ela ovula. Se não é fecundado, descama com a menstruação. Sim. O homem não, ele produz milhões e milhões de espermatozoides a todo tempo, como outras células intestinais, folículos, da pele, etc. Esse espermatozoide, se ele não fecundou um óvulo, ele morre. Certo. Onde? Ele morre no epidídimo, que está do lado do testículo onde ele amadurece, no trajeto do canal deferente, na vesícula seminal ou fora do organismo quando ele é ejaculado. Entendeu? Ele vai morrer de qualquer forma. A grande maioria dentro do próprio organismo, como todas as células. Vai continuar morrendo do mesmo jeito, muda nada. Só para finalizar aqui, Roberto, meu nome é Carlos, sou morador aqui de Patrocínio, ouvindo aqui a Nova Liberdade. Eu já, após o procedimento, é possível retomar o trabalho? Bom, a gente depende do trabalho, né, Roberto? Se o indivíduo tem um trabalho tranquilo, sentado... Igual o meu. Talvez até no outro dia, né? Eu poderia ter dias. vindo trabalhar na sexta-feira às 18 horas aqui no Universo Esportivo. Poderia. É bem tranquilo. O indivíduo anda de moto, a cavalo, pega peso, aí não. Aí vai ter não que vai ficar, jogar bola. Jogar bola, pancada. Bicicleta, que é em cima ali do períneo, dá 2 semanas pelo menos. Então depende do trabalho. Mas na grande maioria das vezes, 1-2 dias é suficiente. Então tá bom, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Nova Liberdade e muito obrigado por tudo, pelo procedimento que foi realizado na minha pessoa na última sexta-feira aqui no Hospital Nasser Fayad. Muito obrigado, Roberto, Ricardo, ouvintes. Sempre que convidado, estarei aqui. Se você achou interessante esse vídeo, compartilhe, assine o canal do YouTube, ative o sininho de notificações ou siga no Instagram, Facebook, Urologia ICR. Obrigado.